Semana passada, então, nós estudamos o desenvolvimento urbano, aonde, então, eu trouxe para vocês o como que se dá, então, essa questão do crescimento urbano, onde começa, então, os princípios da industrialização, quais fatores, então, são os pilares da sociedade como nós conhecemos no quesito de sociedade, no quesito de como se dá, então, o desenvolver de uma cidade. Hoje, para trabalhar numa dinâmica um pouco mais diferente, que vem, então, a complementar o que já foi ensinado, eu decidi, então, trazer conjuntamente fatores sociais e culturais para o desenvolvimento das cidades. Esses, então, são importantes porque que se torna, então, um grande centro da geografia estudar fatores sociais e culturais quando nós estamos falando do desenvolvimento urbano, desenvolvimento de uma paisagem. Esse se torna importante, então, por quê? Porque a sociedade ela é formada por um conjunto, então, de regras sociais, ela é formada por um conjunto de culturas, e esse conjunto, então, como um todo, eles acabam, então, por se espelhando no modo como nós enxergamos, então, a nossa cidade. Então, sendo assim, essas questões, elas vêm, então, a ficar estampadas do jeito que nós enxergamos. Por exemplo, a cidade, ela nem sempre, ela não é um monumento que foi construído e se perpetuou. Nós, seres humanos, nas nossas ações antrópicas, nós fomos lá e modificamos um espaço natural para que eles se adequem, então, às nossas necessidades. Por assim dizer, então, nós não simplesmente mudamos um espaço, nós também acrescentamos um pouco de quem nós somos nessa mudança do espaço. Nós acrescentamos nossa cultura, nós acrescentamos nossos saberes empíricos, nós acrescentamos nossos saberes científicos, e tudo isso, então, esse conjunto de saberes que nós estamos aplicando para modelar a cidade, para modelar, então, os desenvolvimentos urbanos à nossa cara, vai de acordo, então, com aspectos que estão interligados na sociedade, que são, então, esses fatores sociais e culturais. Quando eu falo fatores sociais, o social ele nunca vai estar muito longe do cultural, porque todos os hábitos que os seres humanos realizam, desde o acordar e escovar os dentes, acordar e tomar um café, acordar e estudar, acordar e mexer no computador, independente de qual hábito que tu crie no seu dia a dia, isso vai estar diretamente interligado na tua cultura e conjuntamente no teu fator social. Isso é importante salientar, por quê? Porque são das mínimas até as mais complexas coisas, quando nós estamos falando dos fatores sociais e culturais, que vão nos dizer, então, como reger, como foi regido, então, a construção dessa sociedade, como foi regido, então, a construção de um bairro, de um prédio, de um centro comercial, e etc. Então, eu já dei uma palhinha anteriormente quais seriam, então, esses fatores, mas, então, quando pensamos no planejamento urbano, não podemos ignorar, então, a cultura que está existente dentro dele. Tudo isso para nos ajudar, então, o olhar geográfico, ele vai vir a nos ajudar a analisar essas culturas, analisar esses centros urbanos. Porque, por exemplo, aqui eu trouxe uma imagem do centro de Pelotas, mas se nós for colocar, por exemplo, um centro dos Estados Unidos, um centro do continente africano, um centro europeu, enfim, podemos citar diversos exemplos. Nós vamos notar que, apesar de muitos deles possuírem uma certa semelhança por conta dos projetos arquitetônicos, da arquitetura que está sendo regida dentro dessa cidade, muitos vão apresentar semelhanças únicas. E essas semelhanças únicas que eles vão estar apresentando, então, vão estar indo de acordo com a cultura, com os fatores sociais que aquela sociedade está adequada. Quando tu vai, por exemplo, sou uma pessoa rica agora e eu quero construir uma casa. Eu vou querer construir uma casa igual a outras milhares que já existem? Não, quando eu digo casa, é uma casa assim, ó, fenomenal, esplêndida. Não, eu vou procurar algo que tenha a ver com a minha personalidade, de acordo com os meus gostos. Claro que meus gostos estarão intrínsecos dentro do que a sociedade vem como um planejamento urbano, como o planejamento de uma construção civil. Mas, ao mesmo tempo, eu vou querer dar o meu toque, eu vou querer apresentar um pouco da minha vivência, para colocar um pouco da minha cultura dentro dessa construção. E então eu vou estar deformando esse espaço de acordo com os fatores sociais da qual eu estou inserido e conjuntamente com os fatores culturais, para que assim então eu vou estar modelando e criando então esse espaço do qual eu vou estar composto.
Então, esse olhar geográfico ele nos ajuda a analisar e perceber todas essas questões, então, que vão estar nos cercando e modificando o espaço onde nós estamos inseridos. Claro que dentro desse... não estamos falando unicamente de uma residência quando nós estamos falando do espaço geográfico, nós estamos falando de uma análise no geral. E, por conta disso, então, nós temos que pensar nos demais outros fatores que vêm a estar modificando um espaço. Coisas que eu estaria abordando ao decorrer da nossa aula, mas estariam alguns aqui, por exemplo, como religião, dá para estar poderio econômico, porque de acordo com o poderio econômico de uma cidade, de acordo com o desenvolvimento urbano que essa cidade tem, ela vai começar a desenvolver o quê? Ela vai começar a desenvolver um centro muito rico e, conjuntamente, centros secundários para que possa, então, se elitizar então, essa questão urbânica. Como, por exemplo, eu citei na nossa última aula, que falava sobre essa questão da segregação espacial, onde, então, de acordo com o poder econômico, de acordo com o poder de compra que nós vamos ter, de acordo com as especulações imobiliárias, nós vamos estar, então, crescendo e deformando esse centro de acordo com o poderio, então, que essa cidade vai estar apresentando. E, claro, quando nós falamos sobre modificações, não podemos falar apenas de questões poderio econômico, etc. Nós temos que sempre levar bastante em consideração também questões religiosas, movimentos sociais, etc. E para entender, então, esses fenômenos, precisamos estudar o que compõe a região em específico. Para nós entender, então, como que é formada uma cidade, nós precisamos, então, por exemplo, se nós quiséssemos entender por que Pelotas tem esse desenvolvimento que tem hoje, nós teríamos que analisar desde o período inicial da construção da cidade de Pelotas. Aí eu estaria mudando um pouco o foco da minha aula e trabalhando, então, na questão dessa construção inicial e assim, então, conjuntamente evoluindo para entender, então, as migrações que a cidade sofreu, e quais fatores, então, essas migrações vieram alterar no quesito de religião, cultura e até mesmo deformação do espaço urbano. Dando continuidade aqui, então, esses estudos se dariam através de uma visão geográfica que buscará entender culturas, religiões, territorialidade, entre outros, tudo isso para que possamos, então, entender o espaço e entender, então, o espaço ao nosso entorno. A gente dá continuidade aqui. Esses conceitos, eu poderia trabalhar eles com vocês de uma forma mais abrangente, citando exemplos, entre outros, mas como eu acredito que a grande maioria do público do desafio é de Pelotas, ou de pelo menos cidades ao entorno, eu vou estar trazendo, então, essa área de estudos analisando Pelotas, do porquê que, então, Pelotas deu esta deformação. Então, analisando então, o centro de Pelotas, eu trouxe então aqui um pequeno mapa das nossas regiões administrativas de Pelotas, aonde então dentro dessas nós temos dividido em 7, que é o Areal na zona leste, a Barragem na zona oeste, o centro então que é então a zona central, nós temos o Fragata na região oeste, o Laranjal na zona leste, São Gonçalo na zona sul e Três Vendas na zona norte. Então, aqui, esse mapa que está representado para vocês com coresinhas e também as regiões administrativas de Pelotas, separando as 7. Dentro desses locais, encontramos diversas culturas então que se cruzam diariamente e contribuem na formação espacial. Então, dentro de Pelotas, se nós pegarmos e andarmos um pouco fizermos um pequeno tour então por dentro desse espaço, nós podemos então perceber que ela é formada por diversas etnias. Considerada a cidade e dentro então dessas diversas etnias nós temos então diversas culturas intrínsecas que elas são então que vieram com o desenvolvimento da sociedade de Pelotas e também junto com a formação cultural que essa cidade teve. E dentro dessas formações culturais e etc, eu decidi trazer algumas
Algumas características do qual eu achei presente, que eu acho bastante presente na cidade de Pelotas, e algumas delas, inclusive, eu tirei da próprio site da prefeitura, que lá no site da prefeitura tem uma área que é destinada apenas a culturas, aonde então vai estar falando um pouco da história da formação da cidade de Pelotas e também dos diversos componentes que ela tem. Então, ela é formada por diversas etnias, considerada a cidade do doce por conta de todos. Nós temos aqui em Pelotas, por exemplo, um festival que ocorre uma vez por ano, que é a Fena Doce. Nós temos uma característica então da criação e também dessa distribuição de diversos doces. Nós temos os doces de Pelotas, nós temos áreas que então trabalham diretamente com isso, o mercado público, por exemplo, é uma região que nós podemos então ter um certo acesso a um pouco dessa cultura, que lá então vai estar explícito tanto em lojas quanto em algumas cartilhas e também nos detalhes arquitetônicos da região. Pelotas também nós encontramos uma grande e complexa diversidade religiosa. E essa grande diversidade religiosa às vezes não fica tão evidente por conta de que quando nós pesquisamos centros religiosos, pelo menos aqui na cidade de Pelotas, nós vemos que é muito mais presente esses centros religiosos quando nós estamos falando de religiões católicas, religiões cristãs, e não conseguimos achar uma grande variedade de informação também de outras religiões. Mas quando se pergunta também do porquê que não é tão divulgado essa questão das demais religiões, como por exemplo da Umbanda e entre outras, é porque alguns preferem não colocar essas informações tão explícitas no Google, como questão de localização e etc., por conta de que com medo de sofrer, de certa forma, retaliações, por conta do grande preconceito que nós temos hoje, religioso, enfim. E também, por último, gostaria de ressaltar aqui também a presença de grandes instituições de ensino. Não é novidade para ninguém que está aqui, acredito eu, que Pelotas, então, tem essa questão do poderio das presenças de instituições de ensino. Nós temos a UFPEL, nós temos os IFES e algumas outras diversas instituições privadas, católica, Anhanguera, etc. E é um dos principais motivos de ter essa questão da migração pendular na cidade de Pelotas. Por quê? Porque aqui nós podemos observar fortemente que vem alunos de municípios vizinhos ao nosso e, ao mesmo tempo, tem alunos que chegam a vir de outros estados para estudar aqui na nossa instituição. Não somente outros estados, mas também para a questão de até mesmo de outros países. É mais normal no mestrado, no doutorado, enxergar bastante profissionais de determinadas áreas que vêm, então, fazer parte do seu desenvolvimento educacional aqui nas universidades de Pelotas. Então, isso tudo para ressaltar que são tudo diversas questões então, que vêm a modificar um pouco esse espaço. Na construção de uma instituição religiosa, na construção, então, de universidades, como é considerada uma cidade doce, nós temos a presença muito forte disso aqui no nosso centro, dessa questão da comercialização do doce. Nós temos eventos, etc., que são voltados a isso. Enfim, são diversas questões que muitas das vezes as pessoas não pensam como questões sociais, não pensam como questões culturais, mas tudo isso, então, são um conjunto que aos poucos ajuda, então, a modelar a forma, modelar o como que uma cidade é vista. E aqui, então, eu trouxe para vocês alguns exemplos. Aqui, então, tem uma foto da Baronesa, que ela, então, foi uma das primeiras construções antigas aqui em Pelotas, que foi uma construção, então, feita no período da escravatura. E hoje é considerado um centro turístico, um centro cultural, onde as pessoas vão para fazer piqueniques, visitar. Existe muita questão das excursões escolares para aquela região, para explicar então um pouco dessa história de Pelotas e por que ela é conhecida como ela é hoje. Aqui eu trouxe então por segundo uma imagem das feiras de Pelotas,
que elas ocorrem em diversos lugares da cidade, mas essa daqui está ocorrendo, então, ali de frente ao mercado público, aonde então, as pessoas que estão próximas ao município de Pelotas, ou até mesmo dentro do município de Pelotas, vão, então, comerciar desde sua arte a até mesmo sua agricultura, ou doces que elas acabam produzindo, como rapaduras e geleias, etc. E aqui, então, nós temos um campus da UFPEL, que é lá o campus do ângulo. Aqui mostrando, então, os alunos se reunindo para, enfim, conversar, etc. E mostrar para vocês também para vocês conhecerem também um pouco do campus e o como que este, então, se torna uma grande força, tanto econômica quanto cultural na nossa cidade. Por que econômica e cultural? Porque o fato de nós termos uma universidade dentro da cidade de Pelotas faz com que nós tenhamos um centro de pesquisa, um centro do desenvolvimento científico. E a partir desse, então, é possibilitado diversas questões, como, por exemplo, o aluguel de estudantes que estão vindo, então, de outras regiões. Nós temos uma melhoria na questão comercial. Por quê? Porque nós teremos abrangendo mais pessoas de outras regiões para estar, então, comercializando dentro dos nossos centros. E também a socialização, o cruzamento dessas culturas, que é formado, então, como um único público estudantil, mas que são formados por diversas outras regiões e, enfim. E, por fim, o Shopping de Pelotas, que é para mostrar, então, essa questão do desenvolvimento comercial de Pelotas. Nós sabemos que o shopping em si, ele é um monumento de destaque capitalista. Ele é quase que um monumento máximo do poderio econômico de uma cidade. Por quê? Porque a presença de um shopping em uma cidade, ele vem a dizer que aquela cidade tem um poder econômico, um poder comercial, onde ele vai estar podendo, então, realizar essas transições comerciais. Quer dizer que ele tem um público para quem vender seus produtos. Mostrando, então, o como que é dado, então, esse desenvolvimento urbano e desenvolvimento comercial na cidade de Pelotas. Então, aqui, desenvolvimento de Pelotas. Então, de acordo com o que já foi relatado, podemos observar diversos fatores que contribuem para a formação de Pelotas, como a migração pendular, o comércio, turismo e urbanizações. Pelotas está passando, então, por uma grande expansão urbânica, onde nós estamos vendo, então, a construção de diversos centros secundários, que seriam, então, a questão da construção dos alphavilles. Nós estamos vendo diversos novos bairros crescendo aqui dentro da nossa região. E tudo isso por conta de que está tendo, então, esse processo, então, de desenvolvimento. Então, nós estamos pegando paisagens que até então eram consideradas nativas, paisagens naturais, e estamos enxergando, então, o desenvolvimento, o expansionismo da população para dentro, então, destes espaços, modificando, então, essas construções de acordo com nossas culturas, de acordo com nossos movimentos sociais que estão, então, inerentes dentro da sociedade. E tudo isso, então, é possível, então, pela questão do comércio. O turismo em Pelotas, mesmo sendo fraco, ele ainda vem como uma característica para o nosso desenvolvimento econômico. Então, mesmo que fraco, ele ainda é existente. Ele é por conta dessa questão turística que nós temos muitos eventos, nós temos tentando atrair cada vez mais a atenção do público externo para que eles consigam, então, perceber todos esses movimentos que nós estamos realizando aqui dentro da cidade de Pelotas. E a migração pendular, ela vem tanto para a questão de estudo, que como muitos estudantes vêm estudando na Universidade Federal e as privadas, etc., nós também temos pela questão do trabalho. Muitos trabalhadores que trabalham, então, dentro da cidade de Pelotas, eles vêm de regiões, como, por exemplo, Capão do Leão, entre outros, para, então, procurar emprego no nosso centro comercial. Aí uma pauta que eu achei muito importante trazer também para essa aula é uma pergunta que
se esse desenvolvimento, então, está se dando de uma forma igual. Como, por exemplo, até então nós estávamos falando sobre a universidade, sobre os desenvolvimentos urbanos, os desenvolvimentos comerciais, criação de novos bairros. E uma coisa que é muito importante ressaltar é que para a criação de novos bairros, para a criação de um Alphaville, enfim, para que esse seja desenvolvido, a empresa que então vai estar propondo fazer a construção desse condomínio de luxo, na construção desse novo bairro em Pelotas, ele, mediante a sua construção, ele coloca uma série de necessidades que tem que ser atendido pela prefeitura para, então, a inicialização dessa construção civil. Como, por exemplo, aquela região tem que ser pavimentada, aquela região tem que ter o acesso ao saneamento básico, água, luz, etc. Então, como nós falamos na nossa última aula, para que esse desenvolvimento urbano aconteça de uma forma, como é que eu posso dizer, mais sustentável, por assim dizer, é preciso então que haja então esse aperto, que haja então esse aperto por parte da prefeitura, que parta deles então essa ação de querer começar a investir dentro dessas regiões. Mas nós não vemos esse desenvolvimento sendo de forma igual a todas as regiões. Por quê? Porque aqui em Pelotas ainda existem muitos bairros, existem muitas vilas que não têm acesso ao saneamento básico, não possuem ruas pavimentadas, muitas das vezes não possuem calçadas, o esgoto muitas das vezes também se encontra de céu aberto, e são tudo então um conjunto de diversas críticas que nós podemos trazer por conta desse movimento que está ocorrendo então dentro da nossa cidade. Então aqui eu coloquei, se dermos um tour pela cidade de Pelotas, observamos regiões que possuem uma intensa concentração de verbas públicas, já outras regiões que não terão mesmo. Aí se nós pensar, poxa, isso acontece só em Pelotas, é só em Pelotas que a nossa administração é assim? Infelizmente não. Eu já pude ter a possibilidade de frequentar outros estados, enfim. E por conta disso, é muito similar o que acontece aqui na cidade de Pelotas com outras regiões que eu pude observar. E dentro dessas outras regiões que eu pude observar, nós vemos, então, grande concentração de verbas públicas em regiões de grande poder econômico, onde nós temos, então, uma certa... como se aquela destinação de verbas públicas fosse destinada apenas a uma classe exclusiva da sociedade, enquanto nós temos outros diversos bairros que não têm essa questão da assustentabilidade pública. Outras regiões, então, que não vão ter essa mesma questão do saneamento básico, não vão ter os esgotos, e o mais curioso disso tudo é a questão que nós estaremos pagando dentro dos nossos impostos para que isso seja possível. Aqui em Pelotas, por exemplo, estava tramitando a questão, acredito eu que ainda esteja, estão tentando barrar, mas estão insistindo, que é a questão um imposto sobre as luzes públicas. As luzes, então, que estão nos postes, eles querem pegar e colocar um imposto sobre elas. Aí, por exemplo, se nós pensarmos nisso e pensarmos como que isso tem se dado na cidade de Pelotas, por exemplo. O meu bairro, por exemplo, tem diversos postes que estão com as luzes queimadas. Acontece. Mas nós parar para pensar, por exemplo, a praça ali do Coronel Pedro Osório. Ali foi colocado, então, diversos postes de luz, novas iluminações, que eles estão usando como um modelo para falar assim, ó, se passar essa questão do imposto sobre a luz, todos os bairros terão essa mesma condição. Mas se eles têm condição de fazer aquilo na Praça Coronel Pedro Osório, por que não teriam para fazer no restante da cidade? Nós teoricamente, já pagamos o imposto sobre isso. Nós pagamos a conta de luz que sempre está cara, enfim, outros impostos que só vêm a crescer. Mas nós não temos essa qualidade chegando a todos os lugares. Não querendo trazer críticas a regiões em específico de moradias aqui em Pelotas, mas existem bairros e certas regiões que tu não vai enxergar esse problema de iluminação pública.
Alguns dizem que é por questão de segurança pública, essa questão dessas regiões estarem tão iluminadas, mas, bom, enfim, a segurança deveria ser igual para todos, não, acredito. Tô passando um pouco rápido, tô falando um pouco rápido, acredito eu. Gostaria de saber se alguém tem alguma dúvida, se alguém tem algum levantamento, se alguém tem alguma dúvida sobre o que está sendo dito, se alguém discorda dos meus pontos e quiser argumentar sobre. Bom, foi colocada por uma das nossas administradoras aqui do desafio a questão da residência onde ela morava. Infelizmente, é só mais um experimento de como se dá, então, esse processo de desenvolvimento urbano. Por que que eu estava trabalhando fatores sociais e culturais e agora estou trazendo, de certa forma, a problematização do desenvolvimento urbano? Porque tudo isso está dentro das perspectivas sociais e culturais. Por que que a prefeitura trabalha certos padrões e outros não? Tudo isso, então, está intrínseco dentro da nossa sociedade e da forma, então, como nós fazemos e enxergamos o espaço. Por exemplo, a luz do poste da minha rua queimou. Eu posso ir lá pegar, colocar uma escadinha, subir na minha escadinha e colocar uma lâmpada ali? Não, quem tem que fazer isso é um funcionário contratado da prefeitura. E para que então possa ser dado, então, essa questão da regionalização. É uma questão também de territorialidade. Por quê? Porque é de acordo com o espaço onde eu estou inserido que eu vou estar, então, desenvolvendo essa minha territorialidade. Aí, por exemplo, eu saio de um bairro carente e vou querer visitar, sei lá, shopping, Dom Joaquim, etc. E tu vai para dessas regiões e tu vai enxergar, então, a valorização que está se dando para essas regiões. Vai estar enxergando, então, o como que está sendo financeiramente favorecido essas regiões. E tudo isso acaba agredindo um pouco a nossa cultura, isso acaba agredindo nós como cidadãos. Por quê? Porque nós começamos a criar um certo preconceito. Não de preconceito, um pré-conceito. Onde nós pensamos, então, poxa, se eles têm tudo isso e eu não tenho, tu começa, então, dentro de uma própria cidade, criar barreiras. Nós trazer um mapinha aqui, por exemplo, das regiões de Pelotas. Isso aqui são regiões administrativas, mas são todos nós temos direitos de ir e vir a qualquer parte dessa região. Mas eu, como professor, trabalhando em estágios, e perguntava para os meus alunos quantos deles já tinham visitado o shopping, quantos deles iam para o centro comprar. Muitos deles falavam que nunca tinham sequer colocado os pés no shopping, e pouquíssimos, então, falavam sobre essa questão de frequentar o centro. E quando, então, eu questionava do porquê que isso acontecia com eles, eles falavam que não se sentiam pertencentes àquele lugar. Eles não se sentiam acolhidos. Quando eles iam, então, para dentro de uma dessas regiões, eles se achavam, então, mal vistos. Enfim, é só para expor, então, como esse processo cultural e social cria essas possibilidades de existência, tanto de shoppings, mas também como cria essa possibilidade de barreiras, fronteiras invisíveis, onde nós vamos estar, então, presos dentro desse processo. Sendo que muitos desses locais são locais de acessos públicos e que todos não só poderiam, mas também deveriam frequentar para fazer parte de uma cultura que está sendo desenvolvida na sociedade, para fazer parte de um processo urbânico que está ocorrendo, mas parece que eles estão em outra cidade. Tudo isso para que nós possamos entender os processos de desenvolvimento social, desenvolvimento urbano, a questão de acessibilidade, e cada vez mais nós temos uma tendência do Enem de trabalhar com essas questões dentro da geografia, de trazer uma geografia humana, de trazer uma geografia cultural, de trazer problemas sociais, de trazer problemas econômicos e problematizar, tipo, nos soltar aí seus olhos para que nós possamos, então, observar nas mais diversas instâncias. E sim, infelizmente, nossos espaços são muito divididos. Um exemplo gigantesco que nós temos aqui, por exemplo, é a Universidade Federal. Claro, shopping, obviamente mas aqui na Universidade Federal nós temos um processo democrático para entrar dentro dela.
todos aqui, acredito que estão assistindo a aula, vão prestar o Enem para tentar um curso de sua preferência. Só que depois que nós já estamos dentro do ensino superior, tu vê que tu se pergunta que é o público que está frequentando. Muitos não têm a possibilidade de entrar para dentro da Universidade Federal para estudar, fazer o curso que queria. Muitos por questões sociais, muitos porque não tiveram, infelizmente, um ensino de qualidade, e outros também por questão de que teriam que trabalhar para sustentar sua família, etc. E não conseguiriam, então, ter tempo hábil para estudar, sendo que é um ensino público, é um ensino gratuito, e deveria, então, se moldar ao público que gostaria de frequentar, mas assim é o jeito mais democrático, acredito eu. Enfim, dando continuidade à nossa aula, eu trouxe um mapinha aqui, ele acabou se distorcendo, mas eu achei um mapa bem interessante. Eu vou estar trazendo, então, um link da onde eu tirei esse mapa aqui, eu vou colocar no chat de vocês. Ele é um site da prefeitura, e ele tem parceria com o ArcGIS, que é um programa de mapeamento geográfico, serve para mapear, então, essas regiões. E através, então, desses diversos mapas que ele vai estar te fornecendo, esse aqui não foi algo que eu peguei e tirei da internet. Esse aqui foi um mapa que eu criei a partir desse sitezinho, então, que vai estar sendo disponibilizado pela Prefeitura de Pelotas. E assim, então, nós podemos observar como que está, então, dado essa questão do desenvolvimento urbano da nossa cidade. Então, dentro desse site, então, nós podemos recortar as zonas administrativas de Pelotas, nós podemos acrescentar regiões pavimentadas, nós podemos colocar locais de abastecimento da água, podemos colocar locais que possuem saneamento básico, enfim, entre outros. Se der eu não sei se dá para dar um zoom aqui, vou ver se eu consigo. Aqui eu, para mim, consegui aproximar e consegui enxergar um pouco melhor. Aonde então eu destaquei desses principais, acessos públicos, desses principais serviços que a prefeitura presta, e eu percebi que muitos deles estão localizados no centro e também mais a região do Laranjal, na região sudeste. Então, enquanto as demais regiões administrativas de Pelotas não têm a tamanha concentração, então, desses serviços públicos. Como vocês podem observar nessa imagenzinha aqui, nesse pequeno mapinha que eu trouxe. E eu achei isso muito bacana. Eles nos darem a possibilidade, então, de estar enxergando e também trabalhando como que pode ser desenvolvido, então. Dentro da geografia, nós chamamos esses sistemas de informações geográficas de SIGs, onde, então, através desses programas, nós conseguimos criar mapa. E o mapa, dentro da geografia, ela é considerado, então, o melhor jeito de nós conseguir espacializar, o melhor jeito de nós conseguir entender e estudar uma região como um todo. Então, através, então, de mapas e outras figuras geográficas, nós conseguiríamos, então, observar, nós conseguiríamos entender, nós conseguiríamos problematizar essas regiões. Por exemplo, se eu destacar aqui, por exemplo, a região onde eu moro, que ela é localizada pelas Três Vendas, não sei se estão conseguindo enxergar aqui a setinha do mouse, dá para observar que nós não temos tantos acessos públicos quanto nós enxergamos já, por exemplo, na região central. Enfim, aí isso faz perguntar se nós pagamos um imposto diferente, enfim. Lá dentro desse site também, eu achei muito interessante, que dá para trazer também o levantamento de impostos que cada região paga. E, enfim, dá para estudar bastante sobre esses diversos conceitos, dá para tu estudar a sua região e também outras regiões dentro da nossa cidade. Então, se algum de vocês tiver algum trabalho em geografia, alguma curiosidade, ou quiser trazer algum levantamento, eu acho que é bem bacana.
esse slide desformata um pouquinho, mas trabalho exercício. Antes de ir para os exercícios, eu gostaria de perguntar se algum de vocês ficou com alguma dúvida, se gostaria que eu voltasse para alguma imagem, se eu gostaria que eu explicasse algum outro conceito. Perfeito. Mas espera aí. Mas antes da continuidade, só gostaria de trabalhar novamente essa questão dos bairros. Essa imagenzinha aqui. Enfim, eu acabei trazendo imagens dessas regiões de Pelotas, mas eu queria ter trazido também outras imagens que trabalhassem um pouco mais os bairros, mas infelizmente não consegui ter acesso a elas. Não consegui achar no Google. Eu também não ia conseguir me locomover para as regiões para tirar umas fotinhos legais para colocar aqui para nossa aula. Mas enfim, tentei trazer o que eu consegui. E, por exemplo, aqui então nós temos diversas regiões de Pelotas, mas todas elas, de certa forma, acabam por ser regiões um pouco elitizadas, como, por exemplo, se nós parar e pensar nas construções civis que tem próximo à Baronesa. Quando eu passo lá por perto, sempre vejo grandes casarões, etc. Próximas ao ângulo, nós até que enxergamos algumas residências mais populares, mas também nós temos muita questão do estacionamento, regiões para onde os estudantes possam então fazer o aluguel de suas residências enquanto forem estudar dentro da universidade. E outra coisa que é importante destacar também é que a universidade possui então um dormitório próprio, que permite então que estudantes que venham de outros estados, outras regiões mais distantes, que possam então se abrigar enquanto estão completando seus estudos aqui na Universidade Federal. Aqui, então, o mercado público, onde nós temos, então, uma das maiores concentrações de Pelotas de residências antigas. E temos, por fim, o shopping, que, enfim, lá, se por trabalhar regiões elitizadas, é com lá mesmo. Por quê? Porque lá nós temos a construção do Parque Una, nós temos a constante crescimento de novos condomínios de luxo, e eles também estão com um projeto de querer migrar essas construções, tentar então comprar essas residências das pessoas mais carentes para a construção, então ampliar essas construções de condomínios de luxo. E sim, Pelotas foi uma das cidades, quando nós falamos de escravatura, infelizmente foi uma das cidades pioneiras, tinha uma grande concentração de escravos, e por isso muitas das nossas construções antigas possuem senzalas. Ali próximo ao mercado público, por exemplo, tem diversos museus que é sempre aberto ao público, não sei como é que está agora nessa questão da pandemia, mas está sempre permitindo a entrada de pessoas. E lá nós podemos encontrar um pouco dessas histórias de como foi dada a escravatura, entre outras, aqui em Pelotas. E ressaltando também o comunicado da nossa administradora do desafio, de ir ali para as notas compartilhadas e assinarem a lista de chamado, por favorzinho. Então, exercícios. Eu gostaria de trabalhar com vocês hoje um exercício que eu considerei tipo, bem próximo ao que nós estávamos, então, desenvolvendo agora em aula. Vai trabalhar, então, essa questão urbana, questões migratórias, tudo isso para que nós possamos entender como é dado, então, essa questão do desenvolvimento urbano de uma cidade. Porque, como eu já mencionei anteriormente, uma cidade ela não sempre existiu. Mas a cidade em si ela é construída. Ela é construída sobre um espaço natural. Essas diversas migrações são que permitem, então, essa deformação do nosso espaço. Como, por exemplo, nós criamos dentro do espaço uma questão de identidade cultural. De acordo com nossos hábitos de vivência, de acordo com nossas moradias, etc., nós vamos estar expondo, então, tudo isso dentro da nossa identidade. Outras coisas que ajudam a contribuir para a nossa identidade não são apenas
fatores que então estão constantemente presentes no nosso dia a dia. São também outros fatores que contribuem de formas diretas e indiretas, então, para a construção de quem nós somos, tanto como cidadão, quanto um movimento cultural. Enfim, só para dar seguimento aos nossos exercícios, falar sobre um pouco mais sobre a questão migratória. E Pelotas, então, como todos nós sabemos, foi uma cidade escravista, e muito da nossa cultura hoje, ela é maquiada para que os doces de Pelotas, quando nós vamos dar os doces de Pelotas, quando nós vamos nesses eventos, feitos então pela prefeitura, dificilmente nós vemos tão explícito eles trabalhando questões da nossa escravatura. Que muitos dos doces que foram criados, então, aqui em nossa cidade, foram criados por escravos. Eu acho um tema muito sensível de trabalhar, porque são questões recentes. E muitas pessoas ainda pegam e têm um certo preconceito contra essas questões. Como, por exemplo, eu vejo muitas pessoas criticarem as cotas sociais no Brasil. Mas nós tivemos 300 anos de escravatura para, vamos colocar assim, uns 100 anos de, entre grandes aspas, liberdade para esse povo. Então, eu acho que, de certa forma, tudo isso entra como uma reparação histórica. E, por exemplo, eles contribuíram diretamente para o crescimento cultural da nossa sociedade. Eles contribuíram para a formação de Pelotas. E mesmo todas essas questões sendo muito fortes, nós vemos poucas vezes ele sendo o destaque que seria merecido, então. E tudo isso é importante, nós temos conhecimento, por quê? Vamos colocar que o tema do Enem seja cultura. É importante ter um conhecimento amplo sobre esses diversos conceitos, esses diversos conteúdos, ter a noção de que a influência que a escravatura, que a migração e esses diversos outros fatores contribuem, então, para o nosso dia a dia. Pós-escravatura, então, nesses processos então que o Brasil veio passando de urbanização e industrialização, nós temos o que nos anos de 1900 a 2000? Nós temos uma forte migração. Uma migração italiana, migração alemã, nós temos migrações da Ásia e diversas outras regiões. Professor, a escravatura tem esses efeitos nessa divisão dos espaços? Com certeza. Se nós formos falar, por exemplo, na, no início do crescimento urbano de Pelotas, acredito que muitos hoje ouçam, morem ou já ouviram falar, que moram aqui em Pelotas, no caso, as Coabs, que são Coab é uma abreviatura para Conjunto Habitacional. Logo após o fim da escravatura, quando ela foi abolida, os brancos e as pessoas ricas daquela época, o que eles pensavam? Eu não quero que esses ex-escravos habitem as mesmas regiões que eu. Então, aí, após então a abolição dessa escravatura, quando os negros então saíram dessas cesalas, eles, entre grandes aspas, criaram essas coabs, que era então para onde eles estariam destinando essas pessoas, então, esses escravos libertos. E foi logo após o período então da escravatura que nós tivemos a essência das coabs, nós tivemos então de certa forma o nascimento do fragata, porque foi para onde então esses escravos libertos foram se migraram então para construir então sua própria, por assim dizer, sua própria sociedade, para onde então eles criaram então esses espaços de vivência para eles. Então, então sim, tipo, ainda tem efeito nessa divisão dos espaços. Não sei se respondi perfeitamente a pergunta, mas seria mais ou menos isso que eu tenho entendido. Se alguém tiver mais alguma pergunta antes do exercício, sinta-se à vontade. Bom, então dando continuidade, eu trouxe um exercício que, se eu não me engano, ele foi do Enem 2009. Calma, né, Covid, só fala bastante, resseca a garganta e fica de um jeitinho bem desagradável.
Enfim, os moradores de Adalnes, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque aos fins de semana, e sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Uma vez implementada essa proposta, afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Então, o que ele quis dizer mais ou menos aqui é a questão de que os moradores, eles poderiam então se dar ao luxo de deixar então de viver se locomovendo da cidade de onde eles moravam para o trabalho e morar próximo a esses trabalhos deles. Isso afetaria então qual dinâmica, qual processo geográfico que eu mencionei na aula, afetaria enfrentaria intensamente qual processo. Aí que eu trouxe então as opções. E número 1, êxodo rural. Número 2, movimento pendular. Número 3, migração de retorno. Número 4, deslocamento sazonal. E número 5, ocupação de áreas centrais. Eu vou abrir uma enquete aqui e dar uns minutinhos para vocês responderem. Então, aqui na enquete eu achei A, B, C, D, E, eu coloquei número aqui, peço desculpa por isso, mas eu vou entender quando vocês responderem, por exemplo, número 1A, número 2B, número 3C, número 4D e número 5E. Então, eu vou deixar essa enquete aberta por alguns minutinhos. Se tiverem dúvidas, podem colocar no chat que eu vou estar respondendo. E após esses minutos, então, eu vou estar trazendo a correção desse exercício. Para quem ficou com alguma dúvida, eu vou repetir a pergunta, então. Os moradores de Aldanês, na Noruega, poderiam se dar ao luxo de morar perto do trabalho nos dias úteis e de se refugiar na calmaria do bosque aos finais de semana, e sem sair da mesma casa. Bastaria achar uma nova vaga para estacionar o imóvel antes de curtir o novo endereço. Uma vez implementada essa proposta, afetaria a dinâmica do espaço urbano por reduzir a intensidade do seguinte processo. Aí está aqui. Número 1, êxodo rural. Número 2, movimento pendular. Número 3, migração de retorno. Número 4, deslocamento sazonal. Número 5, ocupação das áreas centrais. Então tá, gente. Tivemos muitas respostas diversificadas. Eu não sei se talvez tenha ficado um pouco confuso o enunciado. Mas, enfim. Aqui, o que estaria, então, acontecendo de acordo com esse enunciado? Os moradores, então, iriam estar deixando de estar realizando um movimento de casa-trabalho para se dar ao luxo de morar perto do seu trabalho. E isso não é um movimento que se dá de uma forma que ele vai, fica 3 meses e fica na sua casa outros 3 meses. Tipo, vai, trabalha 3 meses, fica em casa 3 meses. Isso é a questão de tu ir
de uma cidade para outra no trabalhar e voltar de noite para casa para dormir. Então, não se trata de um movimento sazonal, não se trata de se trata sim de uma ocupação de áreas centrais, mas isso não é uma redução da ocupação da área central, muito pelo contrário, seria no caso um aumento. E então deixaria de existir esse movimento de acordei em casa, tarde no trabalho e noite em casa, para de uma cidade para outra, no caso, de uma distância, e passaria então para esse movimento de uma forma mais amena. Então, a resposta correta seria letra 2, ou no caso, desculpa, número 2, letra B. Ficou confuso, mas enfim, entendeu? Movimento pendular. Por quê? Porque esse processo, então, reduziria então com grandíssima intensidade essa questão do movimento pendular. Por quê? Porque nós estaríamos morando próximo ao nosso trabalho e não teríamos que migrar, então, de uma cidade para outra para ter que trabalhar e migrar, então, de uma cidade para outra novamente para ter que descansar em nossas residências. Então, espero que tenha ficado entendível a todos. Gostaria de perguntar novamente se alguém ficou com alguma dúvida. Se ficaram com alguma dúvida em relação ao enunciado, eu posso responder. Se alguém quiser comentar alguma coisa da nossa aula também, eu poderia estar mencionando novamente. Então tá, gente. Eu vou, então, liberando vocês por hoje. Espero que tenham gostado da nossa aula. E assim, então, eu finalizo, então, o conteúdo então, que nós estávamos trabalhando, então, semana passada, que era o desenvolvimento urbano. Hoje, então, eu pego e trago para vocês um pouco desse desenvolvimento a partir de uma visão cultural, de uma visão social, conjuntamente a diversas outras problematizações que foram colocadas nessa questão do desenvolvimento urbano. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem procurar, que eu estarei, então, disposto a responder qualquer dúvida que ficou pela aula. E gostaria também de desejar para vocês um bom seguimento nos estudos, uma boa semana, bom descanso também, que é importante descansar, pois temos nossos intervalinhos. E até a nossa próxima aula. Agora, se eu não me engano, a próxima aula é aula de História. E espero que vocês gostem, que vocês apreciem também. Qualquer coisa, estamos aí. Tchau, boa semana, boa noite.